A criação de uma CPI que investigue o suposto esquema de venda ilegal de joias durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro não ganhou força no Congresso. Até agora, o requerimento de instalação recebeu apenas 113 das 171 assinaturas necessárias. O pedido é encabeçado pelos deputados federais Rogério Correia, do PT, e Túlio Gadelha, da Rede. Nos bastidores, alguns líderes governistas têm resistido à proposta de abertura dessa comissão. Qual o argumento? Eles dizem que o caso deve ser investigado pela CPMI do 8 de janeiro. Para discutir se a Câmara deve abrir uma CPI específica para investigar o suposto esquema de venda ilegal de joias, o CNN Dois Lados conversa agora com os deputados federais Luciene Cavalcante, do PSOL, e Júnior Amaral, do PL. Tudo bem aos senhores? Muito bom dia. Eu vou começar com o deputado Júnior Amaral e saber o seguinte: deputado, o senhor é contra a criação de uma CPI específica ou o senhor acha que não tem o que investigar nesse caso das joias? Bom dia, Basília. Bom dia, deputada. Eu não vejo nenhum grande problema em instalar mais uma CPI. O que a gente percebe é que, na verdade, há um grande gasto de energia para coisas muito menores do que se deveria gastar. É claro que eu apoiaria se for uma decisão em bloco, né, do partido, mas desde que também seja uma apuração ampla, né? Por que não apurar os presidentes passados, antes de Jair Bolsonaro? Nós temos decisão do TCU, e eu, na Comissão de Fiscalização e Controle, tenho acompanhado isso de perto, acórdão, definição, ficou constatado que o presidente Lula, por exemplo, ficou com mais de 500 presentes de maneira ilegal. E teve decisão do TCU para que ele restituísse. Alguns até foram restituídos, a gente não tem encontrado, inclusive isso tem sido alvo de requerimento, né, da nossa parte na comissão, a gente não tem encontrado quais foram esses itens devolvidos. O que a gente sabe é que tem muitos itens a serem devolvidos dos presidentes anteriores, não só Lula como Dilma Rousseff, Dilma uma quantidade bem menor. Mas se for uma CPI para poder tratar de maneira ampla desse assunto, por mim, tudo bem. Então, deputado, só para complementar aqui a pergunta, o senhor vai dar a sua assinatura para a criação desta CPI? Sendo uma decisão do meu partido, eu não vejo problema nenhum. Não farei isso de maneira isolada. Deputada Luciene Cavalcante, a senhora assinou esse requerimento? A senhora acha que tem que ter uma comissão específica ou dá para tratar tudo dentro da CPMI do 8 de janeiro? Bom dia, Basília, bom dia, deputado, bom dia a todos que nos acompanham nesse importante debate sobre a criação da CPI das joias. Eu acredito, assinei, respondendo a sua pergunta, Basília, assinei o requerimento, acho que esse tema, ele necessita de um foco de investigação, porque, veja, não se trata o pedido de CPI que foi encabeçado pelo deputado Túlio e pelo deputado Rogério, ele não trata apenas dos ex-presidentes, né? Do ex-presidente Bolsonaro, da ex-primeira-dama, terem ficado, se apropriado desses bens. Qual que é o foco dessa CPI? Existiu uma burla fiscal. Existiu uma tentativa, ao entrar de forma irregular no país com essas joias, ao não declará-las, houve uma tentativa de burla do fisco, porque vamos admitir, o que eu não concordo com essa tese, que esses são bens personalíssimos. Ainda assim, teriam que ser pagos 50% do valor desses bens em impostos. E foi isso que foi tentado burlar, além de uma apropriação de um bem que seria e é do povo brasileiro. Então, existiu um golpe ao sistema fiscal, no caso do objeto dessa CPI, e a CPI, ela se propõe a ir além. Ela se propõe a ver se existe algum indício de relação desses presentes milionários que foram recebidos com a venda da refinaria de Landulfo Alves, que, segundo o Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, foi vendida para essa área do nosso planeta a um preço abaixo, bem abaixo, quase metade
do seu valor. Então, a CPMI também está buscando conexões se esse dinheiro que foi vendido pelas joias ajudou no financiamento dos atos golpistas, o que também é uma conexão importante, mas acho que a outra CPI, há elementos para que se crie uma CPI específica. Se vocês fossem os presidentes da República, né? Se fosse no governo de vocês, o recebimento de um presente tão caro quanto este, colares, joias de modo geral e também relógios na ordem de milhões de reais, somente um dos colares está estimado, depois de perícia da Polícia Federal, em quase 5 milhões de reais. Vocês conseguiriam entender que estes itens são personalíssimos? Não passaria pela cabeça de vocês que, diante da magnitude, literalmente, né, dessas joias, isso deveria ir para o patrimônio público? Deputado Júnior Amaral, faço essa provocação ao senhor, e claro, o senhor como parlamentar que defende o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque muitas pessoas se questionam sobre o bom senso, ainda que houvesse dúvidas na legislação, ao receber estes itens tão poderosos, né, quanto a valor de mercado, por que ficar para si e não devolver para o patrimônio público? Qual a sua avaliação, Amaral, se o senhor fosse o presidente da República? Basília, a questão de bom senso, ainda mais se relacionando a presentes, né, personalíssimos, isso é muito subjetivo, né? Eu nunca parei para pensar. Como deputado, nós também recebemos, claro que de uma dimensão muito menor. Normalmente são itens bem insignificantes no sentido valor financeiro. Eu nunca parei para pensar sobre isso. Mas o que tem que ser levado em conta é o que está na lei. Como eu te disse, bom senso é uma coisa muito subjetiva para ser julgada. Então, está na lei. A portaria do presidente Michel Temer estabelece que joias são itens personalíssimos, e assim foi a maior parte do governo Bolsonaro, porque essa portaria foi revogada pelo próprio Bolsonaro no final do penúltimo ano de mandato, novembro de 2021, salvo engano. Então, o que deve ser levado em conta é isso. Eu, sinceramente, como presidente, seria difícil imaginar uma situação de suposição, né? Mas o que está na lei, para mim, é o que deve ser levado em conta nesse caso. Olha, a mesma pergunta para a senhora, deputada Luciene Cavalcante. Será que faltou isso? Então, refletir sobre o valor das joias? Caberia esta avaliação subjetiva, de vontade, do então presidente em classificar que aquela joia nunca poderia ser um item personalíssimo? Qual a sua avaliação? E se você fosse a presidente da República? Eu jamais, não tenho nenhuma dúvida disso, jamais ficaria com um suposto presente de milhões de reais, de dólares. Eu jamais ficaria. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Não concordo que exista alguma base legal para que o ex-presidente ficasse com esses bens. Ainda que existisse, ele burlou o fisco e tentou fazer isso várias vezes. Isso está comprovado e ele já está respondendo o processo por conta disso. E, Basília, isso é uma concepção do que é a figura do presidente, num momento que o nosso país tinha milhares de pessoas passando fome, você ficar com um suposto presente desse que foi vendido, eles venderam esse bem, é de uma falta de ética, de compaixão, de empatia com a situação de pobreza e miséria que o nosso país vive, que é inadmissível, é imoral, não está dentro do arcabouço das nossas legislações e nem dos fins da nossa república, que inclusive ela foi sistematicamente atacada. Certo. Olha, fato é que com ou sem CPI específica, o caso das joias vai ser investigado, já está sendo pela Polícia Federal, Supremo Tribunal Federal e também deverá entrar aí como um dos alvos da CPMI do 8 de janeiro. Tem expectativa de novo depoimento do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, nova tentativa da CPMI em ouvi-lo. Eu agradeço a participação dos senhores neste nosso CNN Dois Lados. Conversamos hoje com os deputados federais Luciene Cavalcante, do PSOL, e Júnior Amaral, do PL. Já estão convidados para uma outra rodada de Dois Lados por aqui. Obrigada, até mais. Obrigada, boa tarde. Até mais.
Obrigada.